O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre perdão. Você é uma pessoa que perdoa? Ou você acha muito difícil perdoar? Quando você começou a falar se tem algo mais difícil do que o perdão, eu já estava assim concordando do que perdoar alguém, eu estava concordando e já sabendo como você ia concluir, que é a questão do auto-perdão. Tem algo que dificulta o auto-perdão, que é uma emoção, que ela puxa muito o ser humano para baixo, que é a sensação de culpa. As pessoas estão mais acostumadas a se sentirem culpadas do que se responsabilizarem. O processo de responsabilidade, ele leva o ser humano de um comportamento passivo para um comportamento ativo. Eu me responsabilizo, eu faço. A culpa, ela paralisa. A pessoa fica paralisada. Então, é muito importante como é que a gente se liberta disso. A gente precisa olhar para as nossas crenças. Existem crenças centrais, que elas vão norteando a construção do ser humano. A gente chama em psicologia de crenças disfuncionais, mas também existem as crenças funcionais. Então, as crenças disfuncionais na terapia cognitivo-comportamental é a crença de desvalor. Quando eu me sinto incapaz, incompetente, eu vou reforçando esse pensamento. É a crença de desamor, quando eu acredito que eu estou abandonada, que não tem ninguém por mim. Ou é a crença de desamparo, quando eu me sinto só, eu acredito que só eu que dou conta, ninguém me ajuda. Mas aí vem o estudo mostrando que também existem as crenças funcionais, que são opostas a essas. Crença funcional, crença de desvalor é a disfuncional. A funcional é a de valor, quando eu me valorizo, quando eu vou olhando a minha linha do tempo e percebendo a minha capacidade. Crença de desamor é a disfuncional. Aí tem a crença de amorosidade, que é a crença funcional. E quando a gente fala sobre a crença de desamparo como disfuncional, vem antagônica a ela a crença de autoeficácia, que é a crença funcional, que resgata a minha autoestima. Anne, nós estamos aqui porque as nossas crenças funcionais agiram, fizeram um bom trabalho. Então eu preciso resgatar isso em mim. A minha capacidade, meu senso de responsabilidade, avaliar por que tanta sensação de culpa. Porque quando as pessoas começam a remoer, eu costumo dizer que o perdão, o não perdão, está muito relacionado aos estilos de apego. Anne, você sabia que as pessoas se apegam às dores? Até as dores as pessoas se apegam. As pessoas se apegam ao sofrimento. Às vezes você vai escutar uma pessoa falar assim: ah, essa história está tão ruim, mas eu não. Reclama da história. Aí você pergunta há quanto tempo essa história está ruim. A pessoa diz há 5 anos, há 10 anos, porque as pessoas aprenderam a repetir padrões. Elas estão acostumadas, existe um costume à dor. Então a gente precisa romper esse ciclo. E a gente rompe esse ciclo olhando para as nossas funcionalidades, olhando para a nossa capacidade, olhando para a nossa amorosidade, olhando para as nossas crenças funcionais, olhando como eficaz eu sou. Observando a linha do tempo, se eu cheguei até aqui, eu tenho competência, não é? Para viver o que eu estou vivendo, para enfrentar. Tem uma técnica que eu gosto muito, que é a habilidade que a gente vai desenvolvendo do enfrentamento. Ela se chama dessensibilização sistemática. Existe a dor, a gente não vai dizer para a pessoa se jogue na dor e vai enfrentar, porque isso não vai acontecer. Mas eu posso ir aprendendo a ir enfrentando essa dor. E quanto mais eu olho para essa dor e vou enfrentando ela, aquele problema que tinha uma dimensão, ele se torna menor. E quanto mais eu faço isso, essa culpa vai deixando esse processo passivo paralisado e eu vou sim tomando a responsabilidade da minha vida. Porque a gente tem o hábito de dizer que a responsabilidade é do outro. Eu estou triste porque o outro fez. É o sistema, é o governo, é o marido, a esposa, é o meu patrão. Ou seja, é sempre o outro. Enquanto eu olho para fora, eu não estou olhando para dentro. Não existe forma melhor de mudança que não seja essa onde o ser humano consegue olhar para dentro e identificar as suas emoções, os seus pontos de vulnerabilidade e lembrar que as emoções elas são sinalizadoras. As emoções elas só passam a ser danosas se eu ficar presa a elas. Se eu ficar presa ao medo é ruim, se eu ficar presa à raiva é ruim.
mas o medo me protege, a raiva me faz avaliar que eu estou passando por uma sensação de injustiça ou de desrespeito. Então, eu preciso valorizar as minhas emoções, conhecer as minhas emoções e ser aliada das minhas emoções, porque aí eu vou conseguir olhar para essa sensação de culpa de uma forma muito mais fortalecida. E com esse fortalecimento, o meu processo de enfrentamento, ele fica mais seguro. Então vamos lá, vamos arriscar, vamos tentar entender o que é que está faltando, porque existem crenças. Tem aquelas crenças centrais lá no comecinho que vão dizendo que a gente não pode, que a gente não é capaz. Imagina se eu passo um tempo introjetando essas ideias de que eu não posso, a depender dos modelos que eu aprendi, com quem eu aprendi, as relações que eu fui constituindo, eu termino repetindo esse padrão. Mas toda hora é hora de ressignificar, de fazer diferente. E realmente a gente só vai conseguir fazer com o outro quando a gente fizer primeiro com a gente. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar pelo medo de que os erros sejam repetidos. Mas o perdão precisa ser algo que você é com você. O processo de perdoar é do indivíduo com ele. Se você quer dar uma segunda chance, dê a segunda chance, mas não espere mudança do outro. Sabe por quê, Anne? A gente não tem gerência sobre o outro. A gente só tem gerência sobre a gente. Então, é interessante olhar para isso. Escolher continuar em um relacionamento não é sinônimo de perdoar ou não. Perdão é uma coisa. Continuar no relacionamento, você pode perdoar. E continuar no relacionamento, você pode perdoar. E escolher não continuar naquele relacionamento. Agora, se você continua nesse relacionamento, é importante você não gerar a expectativa de que porque você perdoou, vai ser tudo diferente. Porque é aquilo que até você falava, Ana, eu perdoo, mas eu não quero mais conviver. Porque quando aí entra em outro processo, entra em confiança, entra em lealdade, entra em fiar com, né? Em você construir uma história com alguém. E talvez você não esteja disposto a dar continuidade a uma história que aquele ciclo fechou. Eu posso perdoar e fechar ciclos. Por isso que o perdão existe mesmo se eu não quero conviver com aquela pessoa que eu perdoei. Então, para todo mundo que está nos ouvindo, perdoar é libertador, sim?